E aí, pessoal do segundo A, beleza? Como é que vocês estão? Desculpa o som que vocês estão vindo, é do ventilador. A gente já viu a parte teórica, espero que você tenha tido a paciência de ver calmamente a parte introdutória da primeira lei da termodinâmica. A gente viu em 30 minutos. Assiste o vídeo sem acelerar, tá? E nesse vídeo nós vamos resolver algumas questões e vamos comentar algumas questões que, para variar, o livro cometeu alguns enganos, tá certo? Beleza. Depois eu vou passar uma atividade, são 5 questões, e eu vou mudar os dados, tá? Tem gente que está resolvendo a questão do livro, tá? Com os dados do livro, com os dados que eu estou resolvendo aqui. Não, eu estou resolvendo a questão, você vê como se resolve a questão, aí eu coloco outros dados na mesma questão, aí você segue o mesmo procedimento para a resolução da questão e com os novos dados, aí você vai chegar na solução, beleza? Então vamos comentar aqui. Espero que você assista o vídeo da aula 1. Eu dividi em 2 aulas. A aula 1 foi teórica, foi bastante longa, mas bastante explicativa. A gente não chegou ainda na equação da primeira lei da termodinâmica. A gente não chegou ainda. Tá? Vai estar na prova a equação. Mas você tem que entender. Porque se você não entender, você não vai saber aplicar a, a equação, beleza? Então vamos para as questões. Vamos comentar a questão resolvida, porque tem um erro aqui. Ele diz o seguinte: a massa de um gás ideal pode sofrer transformações termométricas entre os estados iniciais A e o estado final B. Muito bem, até aí tudo bem. Seguindo 3 sequências distintas, conforme apresentado no diagrama. De A para B, passando pelo C, ou seja, o gás está aqui nessa pressão e nesse volume. Aí ele sofre uma expansão até C e depois não modifica o volume e há um decréscimo de pressão até B. Aqui você vê P1 e P2, obviamente, ele pode começar com essa pressão alta e depois passar para a pressão baixa, não tem problema. Mas P1 tem que ser maior do que P2, concorda? Aqui a gente está no gráfico, aqui o gráfico, quem está em cima é maior do que quem está embaixo, concorda? Isso daí vai ser um errinho que ele vai cometer lá para frente, tá? Sequência 1 pode ser na sequência 3, ou seja, ele diminui a pressão mantendo o volume constante, então isocórica, né? E depois aumenta o volume mantendo a pressão constante, isobárica, né? E aqui, daqui para cá, ela não é nem isocórica nem isobárica, porque no 2, ela está passando de uma maneira muito estranha no gráfico de P e V, uma vez que a gente sabe que normalmente é uma hipérbole, se você tiver uma isotérmica. Então, até a temperatura está mudando aqui, tá? Porque se a temperatura não estivesse mudando, seria um gráfico desse tipo aqui, seria uma hipérbole, tá? Como a gente viu nas aulas de gases lá atrás, vocês deveriam ter feito os exercícios, né? Aí não faz, aí fica voando depois, né? Bem, aqui o que acontece? Você está descendo a pressão, porque está passando da pressão alta para a pressão baixa, e está aumentando o volume. Passar do estado A
para o estado B, beleza? Então vamos ver as questões que ele pede. Ele diz, o trabalho nas sequências 1, 2, 3 é realizado pelo gás sobre o meio ou pelo meio sobre o gás. Ora, quando é pelo meio sobre o gás, há uma compressão. Nenhum dos três houve uma compressão, houve uma expansão do gás. Se houver uma expansão do gás, significa que o trabalho foi feito pelo gás, tá? Ou seja, você tinha um êmbolo, o êmbolo cresceu, então o gás aqui fez o trabalho. Se você apertar o êmbolo, aí você está fazendo o trabalho sobre o gás. Então, pelo gás ou sobre o gás? Qual é a diferença? Pelo gás há a expansão, sobre o gás há a contração, tá? A letra B. Em que sequência o módulo do trabalho é maior? E qual é a expressão desse trabalho em função das grandezas P1, P2, V1 e V2? Aqui eu não sei se ele errou aqui, mas vamos ver. Olha, o trabalho vai ser maior naquele que a área é maior, ou seja, você aqui, ó, você vindo por 1, a pressão é muito alta. Então, a pressão sendo alta, sabendo que o trabalho... Deixa eu botar outra cor aqui. Sabendo que o trabalho vai ser a pressão vezes a variação do volume, ora, de V1 para V2 houve a mesma variação do volume, tanto de A para B passando por C, de A diretamente para B, essa parte 2, como de A para B passando por D. Mas, como no caso aqui no P1 a pressão é maior, esse cara aqui vai ter o maior trabalho. Porque essa área aqui, ó, abaixo desse gráfico, a pressão é muito grande. Aqui, ó, a pressão já vai diminuindo, então essa área embaixo dessa curva, como a pressão é menor, então você vai ter um trabalho menor. A variação do volume é igual nos três casos, tá? E aqui, no caso 3, a pressão é a menor de todas, né? Porque a pressão está aqui embaixo, então você vai ter que o trabalho de 1 vai ser maior do que o trabalho de 2, que vai ser maior do que o trabalho de 3. Vamos ver se ele acertou, tá? Estou achando que ele errou aqui também. Mas vamos lá. E ainda errou aqui também no C, errou 2 vezes, tá? Considere que P1 seja uma atmosfera e P2 seja 2 atmosferas. Não pode, né? P1 tem que ser maior do que P2, tá? Ora, significa que ele está baixando a pressão. Nos três casos, ele está baixando a pressão. Então, o lógico seria que aqui fosse 2 atmosferas e aqui uma atmosfera, já que esse cara é menor do que esse, né? Isso é uma visualização de gráfico simples, concorda? Então, não tem o que discutir muito. E ele mistura aqui colocando litro. Ele diz que V1 tem 2 litros, tudo bem, e depois sobe para 6 litros, tudo bem. Houve uma variação de 4 litros, tá? Então, vamos ver o que é 4 litros, tá? 4 litros, lembre, 1 litro é 1 decímetro cúbico. Lembre, um decímetro é 10 centímetros. Então, uma caixa de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, a caixa de leite, mais ou menos, é 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000 centímetros cúbicos. 1.000 centímetros cúbicos é 1 decímetro cúbico. Então, 4 decímetros cúbicos, tá? Agora, você quer passar para metro, como aqui é cúbico, 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? Então, vamos lá. Você tem aqui metro cúbico, você tem decímetro cúbico e você tem centímetro cúbico, né?
Se você tiver uma caixa de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, você vai ter uma caixa de 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos é exatamente 1 decímetro cúbico, tá? E para você ter 1 metro cúbico, você precisa ter 1000 decímetros cúbicos. Então, a casa de 1 metro cúbico é 1 milésimo, tá, do decímetro cúbico, tá legal? Ou seja, esse cara aqui está na ordem de 0,001 metro cúbico, é a mesma coisa de 1 decímetro cúbico, ou seja, 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, tá certo? Dito isso, vamos dar uma olhada se ele errou, se ele acertou. Ele já errou aqui por causa da variação de pressão, né? Mas tudo bem. Então, considere que a variação de pressão foi essa. Calcule o módulo do trabalho na transformação 2. A transformação 2, essa transformação 2, é uma transformação bem peculiar e é a área, essa área, eu vou colocar, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se ele ajeita. Essa área daqui, desculpa, essa área daqui é a área de um trapézio, né? Ai, meu saco. Eu tô querendo pintar essa parte aqui, mas não tô conseguindo. Deixa eu colocar assim, assim, assim. Acho que agora vai. Vamos lá, aqui, pronto, beleza. Essa é a área de um trapézio. Como é que você calcula a área de um trapézio? A área do trapézio você vai ter a base maior, a base menor e a altura. Então vai ser a base maior, que vai ser P1, mais a base menor, que é P2, vezes a altura, que é V2 menos V1, V2 menos V1, dividido por 2, tá? Essa área é o trabalho, tá legal? Beleza? Essa área aqui é o nosso trabalho, beleza? A área do gráfico, porque a gente não multiplica pressão vezes a variação do volume. Então, essa área aqui significa o trabalho, beleza? Então, vamos substituir aqui os valores. De P1 para P2, você variou de 2 para 1. Aqui vai ser 2, vai ser 2 mais 1, 3, né? 2 mais 1. E de V2 menos V1 é 4 litros, que é 4 decímetros cúbicos, que é 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, né? Lembre-se que essa pressão P1 está em atmosfera. Uma atmosfera, ao nível do mar, lembre-se, a atmosfera, pressão, é força sobre área. A atmosfera é 100 mil newtons por metro quadrado, onde você tem newton a medida de força e metro quadrado a medida de área. Então, uma atmosfera corresponde a 100 mil newtons por metro quadrado, tá? Então, esse cara aqui está na unidade de 10 a quinta newtons por metro quadrado, vezes 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Metro cúbico cortando com metro quadrado, vai ficar somente metro aqui, né? E aqui é Newton. Newton vezes metro vai dar Joule. E 10 a quinta vezes 10 a menos 3 vai dar 10 a segunda, que é 100, né? Então, 100 você vai ter o trabalho de
400 joules. Tá? Então vamos ver a resposta que ele deu. Vamos lá. Resolução. Nas três transformações termométricas, o gás tem aumento de volume, ou seja, sofre expansão. Assim, nas três sequências, o trabalho é realizado pelo gás. O volume inicial é menor do que o volume final. Está corretíssimo, tá? Utilizando o modelo do gás contido em um recipiente munido de um êmbolo móvel, porque é isobárica. Agora, veja só, ele é isobárica na transformação ACB, você tem o aumento de volume e pressão constante. Depois, você tem a diminuição de volume, você tem a diminuição de pressão a volume constante, é isocórica, não tem trabalho. No ADB, você tem uma diminuição de pressão, mas com volume constante, isocórica, ou isovolumétrica, tanto faz. E depois existe uma expansão. Agora, de A para B diretamente, a pressão está diminuindo, então a pressão está sendo modificada. A pressão não é constante, tá? E, obviamente, como não é uma hipérbole, a temperatura também não é constante, tá? Aqui esse gráfico está meio complicado. E eu espero que você esteja entendendo. Eu gostaria que você colocasse, porque eu sei que na hora que você coloca um assunto novo assim, assusta, né? Mas na realidade você está no estado A, onde você tem a pressão inicial 1 com volume 1. Você tem o estado B, que tem a pressão final 2 com volume 2. E tem três formas diferentes de passar de A até B. Passando pelo caminho 1, você tem variação de volume e aqui você não tem variação de volume, uma vez que o volume fica constante. Então, isobárica, porque a pressão é constante, isocórica ou isovolumétrica, porque o volume é constante. Indo por aqui, você tem isocórica ou isovolumétrica, porque o volume é constante, e depois isobárica, porque a pressão é constante. Agora, indo daqui para cá, o que é isobárica? Não é nada, não é nada, tá? Nem é isotérmica, porque no gráfico da pressão pelo volume daria um gráfico desse tipo aqui, que era uma hipérbole, tá? Então aqui está mudando a pressão e o volume, tá? Beleza? Entendeu? Muito bem, então a gente não pode dizer que essa força é constante, esse êmbolo tem a força constante. Porque a pressão não é constante, né? Nesse caso 2 aqui, tá? No caso 1 e no caso 3, tudo bem. Mas no caso 2, não. Nessa situação é realizado pelo gás, uma vez que o volume aumenta. Tudo bem, o volume aumenta, o trabalho é positivo. Então, esse trabalho é positivo, mesmo que seja de A para B, porque o volume está aumentando. Então, está correta a consideração dele, tá? E agora vem a discussão, né? Vamos ver se eu errei nas contas aqui. Ele bota 2 mais 1, que eu botei 2 mais 1 também, né? Eu botei 2 mais 1, botei 2 mais 1. E 4, né? Ah, eu esqueci de dividir por 2. Eu errei aqui, né? Esqueci de dividir por 2, né? Aqui ficou 2 mais 1. 2 mais 1 é 3, né? Aqui o erro foi meu, tá? 2 mais 1 é 3 e dividido por 2, né? Então, aqui vai ficar 600, 6 vezes 10 a segunda vai ser 600 joules. Desculpa aí, tá, pessoal? 600 joules. Mas mesmo assim, tá diferente do que ele colocou, porque ele colocou 6 joules. E não é verdade 6 joules, tá? Vamos ver que não é verdade? Porque ele falou 6 atmosferas. 6 atmosferas é 6 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. E 1 litro é 1 decímetro cúbico,
que é 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Isso aqui dá 600 joules, tá? Beleza? Espero que você tenha entendido. Então, agora vamos para a questão proposta 1, tá? Depois, esse aqui eu vou mudar o dado, tá certo? Então, o gás ideal contido no interior de um cilindro esquematizado na figura a seguir sofre compressão. Então, é sobre o gás, né? Sob pressão isobárica, então, uma pressão constante de uma atmosfera, 10 elevado a quinta newton por metro quadrado, uma atmosfera. A posição do êmbolo de 10 centímetros, a posição do êmbolo de 10 centímetros, centímetro cúbico de área, isso aqui não vai influenciar muito, tá? Vai influenciar somente a distância que ele percorreu, porque a variação do volume vai ser dado pela variação do comprimento, mas vai ser em centímetros cúbicos, né? Então, é indicada na figura. Letra A. O que ocorre com a pressão, o volume e a temperatura do gás durante o processo de compressão? Veja, a pressão é constante, então isso aqui não tem o que falar, né? É isobárico, então a pressão não muda. O volume a gente está vendo que muda, né? O volume muda. Como a pressão é constante e o volume diminuiu, ora, pode ter uma razão para ele ter diminuído, que é exatamente a temperatura ter baixado. Então, se você baixa a temperatura, lembre-se que o volume e a temperatura... Deixa eu botar outra cor. Botar outra cor aqui. O volume e a temperatura são diretamente proporcionais, né? Então, o que acontece? Se o volume baixou, é porque esse cara esfriou e com isso ele diminuiu o volume, tá? Então o que ocorre é que a pressão se mantém constante, então vou botar aqui outra cor, a pressão se mantém constante, beleza? O volume diminui, a gente está vendo que o volume diminui, tá? Diminui. E nesse caso, diminui como o volume e a pressão, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais, a temperatura diminui também, tá? Diminui. Aí ele pergunta qual é o trabalho. Olha, para você calcular o trabalho, você vai pegar P e vai multiplicar pela variação do volume, né? O P já está em atmosferas, então 10 elevado a quinta newton por metro quadrado. Agora a variação do volume não, né? A variação do volume, você tem a área da base vezes a variação da altura, né? Então você vai ter 10 a quinta newton por metro quadrado vezes a área da base é 10 centímetros, vezes a altura vai ficar 10 centímetros quadrados vezes 5 centímetros quadrados, que vai dar 5 centímetros, 50, né? 50 centímetros cúbicos. Ó, você não pode cortar aqui, né? E está cúbico, né? Se está cúbico, é 10 elevado a menos 6, né? Para você passar de centímetro cúbico para metro cúbico, lembre-se que você vai passar aqui, ó, você tem metro cúbico, você tem decímetro cúbico e você tem centímetro cúbico, tá? Se você tiver um metro cúbico, é 1 milhão de centímetros cúbicos, tá? Se é 1 milhão, significa que 1 centímetro cúbico é 1 milionésimo de 1 metro cúbico, 10 elevado a menos 6, tá? Então você tem aqui que o trabalho vai ficar igual a 10 a quinta newton por metro quadrado, vezes 50
vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados, metros cúbicos, né? Portanto, metro cúbico, metro quadrado sobra metro em cima, Newton vezes metro vai dar Joule. E 10 a quinta com 10 a menos 6 dá 10 a menos 1. 10 a menos 1 é 1 sobre 10. Então, 50 dividido por 10, que vai dar o trabalho de 5 joules. Deixa eu ver a resposta que ele deu. Ah, ele acertou. O trabalho é de 5 joules. Agora, veja. Como ele é realizado sobre o gás, o volume final é menor do que o volume inicial, aí você coloca negativo aqui, tá? Porque a variação do volume o volume final menos o volume inicial. Como V2 é menor do que V1, esse cara é menor do que esse, quando você subtrair vai dar um número negativo. Então a resposta certa, o menos 5 joules, significa apenas que ele foi comprimido, porque não existe na realidade uma energia negativa, né? Significa apenas que ele perdeu 5 joules, porque o trabalho foi feito sobre o gás, tá? Beleza? Então vamos para frente, vamos ver se dá para a gente resolver mais essas questões aqui para fechar o vídeo e depois colocar. Essa questão 2 é muito fácil, né? Pelo amor de Deus, é muito fácil, é muito fácil, muito fácil. Você está acompanhando, é muito fácil. Ele diz o seguinte, ó. Ah, que saco. Ele diz o seguinte, ó. Um sistema pode seguir por diferentes caminhos durante a transformação gasosa. Deixa eu botar outra cor aqui. De um estado 1 para o estado 2. Lembra que no gráfico você pode tanto vir para cá quanto para cá, né? Você pode fazer vir para cá como para cá. Esse gráfico de pressão e volume, a maneira que ele anda, tá, é diferente do que a gente tem estudado normalmente, tá? Então eu posso passar do estado 1 para o estado 2, né? Aqui o estado 1 está nesse volume, com essa pressão, no estado 2 está com esse volume nessa pressão. O volume vai diminuir, né? De 1 para o 2, o volume vai diminuir. Muito bem. Na figura estão representados no diagrama de pressão por volume. Algum desses trajetos para terminar em um diagrama de pressão por volume, algum desses trajetos para determinada massa gasosa. Tudo bem. Qual desses trajetos o trabalho realizado sobre o gás? Por que é sobre o gás? Porque o volume está diminuindo, né? De 1 para o 2, o volume está diminuindo. Então, o trabalho é sobre o gás. É máximo, vê, é máximo. Embora o cara seja negativo, certo? Se você passar de 132, ele vai ser máximo, entendeu? Embora ele seja negativo, tá? Um número muito negativo é menor do que um número pouco negativo, tá? Mas aqui a gente não está lidando com isso. A gente está lidando com o seguinte, olha, o trabalho sobre o gás foi máximo. Tá vendo que aquele sinal não tem muito sentido? Por isso que você tem que entender, tá? Não adianta ser decoreba. E é mínimo quando? Quando ele passa de 1 pelo 4, né? Porque a área sobre o gráfico, deixa eu botar a área bem bonitinha aqui. Deixa eu botar a área bem bonitinha aqui. A área sobre o gráfico é menor do que se for por aqui por cima, né? Então, esse trabalho vai ser menor, embora seja negativo. Ele é um trabalho menor. Então, ele é mínimo por aqui por baixo. E ele é máximo quando for por aqui por cima, tá? Então, você pode simplesmente falar que a razão é porque a área do gráfico da pressão vezes volume dá o trabalho, tá certo? E o trabalho é máximo quando a área é máxima, beleza? Muito bem, vamos para o terceiro. Uma bola de futebol murcha, de volume interno desprezível, está
será cheia de ar em uma região de nível do mar. Ou seja, a pressão atmosférica, a pressão é de uma atmosfera que é 10 à quinta, 100 mil newtons por metro quadrado. Tá? Isso é uma pressão atmosférica. Qual o valor do trabalho realizado pelo ar para encher a bola? A temperatura ambiente, significa que a temperatura não está mudando, a fim que o volume seja isso aqui. Então, o volume final vai ser esse. Então, o trabalho é pressão vezes a variação de volume. Não tem o que fazer, tá? A questão não tem o que fazer, não. Então, vai dar 10 à quinta newton por metro quadrado, vezes... Agora, cuidado, viu? Aqui está em centímetros cúbicos. Então, você vai ficar 6 vezes 10 à terceira, vezes centímetros cúbicos, tem que passar para metro cúbico, que dá 10 a menos 6, tá? Então, você tem que fazer essa conta aqui todinha, tá? Isso aqui dá metros cúbicos. Cortando com metro quadrado, vai ficar metro em cima, metro vezes newton vai dar joule. Então, você vai ficar 10 à quinta com 10 à terceira, dá 10 à oitava, com 10 a menos 6, dá 10 à segunda, vezes 6 vai dar 600 joules. Vamos ver a resposta que ele deu. Ele acertou, 600 joules, beleza. Então, vamos lá, a questão 4. 3 volumes de gás de 500, aqui ó, aqui, deixa eu botar outra cor, de 500 centímetros cúbicos, ó, veja aqui que está em centímetros cúbicos, viu? Tem que ter, está em centímetros cúbicos. Se está em centímetros cúbicos, isso aqui é 10 a menos 6 metros cúbicos, tá? Tem que ter muito cuidado com essas unidades, tá? Então, 500 centímetros cúbicos, tá? Eles estão aumentando, todos os caminhos aqui estão aumentando. Eles estão passando de 1 para o 2, por aqui ou por aqui, né? Por aqui, isobárica. Aqui, isocórica ou isovolumétrica. Aqui, isovolumétrica. E aqui, isobárica. Pressão constante. E daqui para cá, sei lá, porque a pressão está variando, o volume está variando, então a temperatura está variando também, mas não está variando de uma maneira hiperbólica, nem é adiabática aqui, tá? Então é meio complicado. Mas tudo bem, vamos aceitar. Sofre uma expansão e passa a ocupar o volume de 1.200 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, tá? As transformações sofridas pelos gases estão representadas no gráfico pelos percursos A, B e C. Tudo bem, vamos lá. Vamos ver o que, é que ele quer perguntar. Descreva o tipo de transformação sofrida pelo gás no percurso A. No percurso A, ele vai ter pressão constante isobárica. E no percurso C, ele vai ter isobárica. Mas no percurso A, se você chamar que A é isso aqui, ó, tudo, percurso A vai ser isobárica, depois isocórica ou isovolumétrica. E no percurso C, se você chamar isso aqui tudo, primeiro você vai ter volume constante, isovolumétrica e depois isobárica, tá? Então, respondemos a letra A. Letra B. Nos 3 casos, o trabalho foi realizado pelos gases sobre o meio ou pelo meio sobre os gases. Se houve expansão, foi do gás sobre o meio, tá? A justificativa é essa. E letra C, calcule o trabalho realizado em cada caso. Isso é sacanagem, né? A gente fazer essas contas todinha. Se bem que no caso do C é fácil, porque é só calcular essa área aqui, ó. Deixa eu fechar aqui embaixo. Deixa eu fechar aqui. Só para mostrar a área para você, tá? Deixa eu fechar aqui, peraí.
Bem, então vamos ver o trabalho primeiro aqui em A, que é o trabalho de A, tá? Então deixa eu botar aqui o trabalho de A. Vai ser a pressão constante de 5 atmosferas. Então o trabalho de A vai ser a pressão vezes a variação do volume. O trabalho de A vai ser 5 atmosferas, 5 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, vezes a variação do volume. A variação de volume, 1.200 menos 500 dá 700, tá? Dá 700. Mas só que é 700 centímetros cúbicos. 700 centímetros cúbicos vai dar 700 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, tá? Então, aqui a gente tem que multiplicar por 700 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Metro quadrado com metro cúbico corta, sobra metro. Newton vezes metro vai dar joule. 700 vezes 500, 700 vezes 5, 3 vezes 5 dá, 7 vezes 5 dá 35, né? Então dá 3.500. Mas aqui é 10 a quinta vezes 10 a menos 6, vai dar 10 a menos 1. Isso dá 350 joules, tá? Diferente da resposta dele, que ele botou simplesmente, ele subtraiu, deu os 700, e multiplicou direto por 5, tá? Não é para multiplicar direto por 5, tá? Aqui está em centímetros cúbicos, tá? Beleza? Entendeu o erro? Então, vamos agora calcular a AB. A B você calcula pelo trapézio, né? Então, trapézio é a base maior, 15, mais a base menor, 5. Isso aqui está multiplicado por 10 a quinta, tá? Vezes a altura, que vai ser 700 vezes 10 a menos 6. Vezes 10 a menos 6, tá? Então aqui dá 20 vezes 7 dá 14, 0 mais 2 zeros, vezes 10 a menos 1, né? 14.000 vezes 10 a menos 1 dá 1.400 joules, o que, vamos ver, a letra B, desculpa, aqui é dividido por 2, tá? Aqui eu que errei, é dividido por 2, então vai dar 700 joules, o que ele botou 7.000 joules, tá? Então, novamente, tá? Depois vocês veem aí se eu errei, tá? Eu acho que eu não estou errando, não. Mas está discordando do livro, beleza? Não tem problema discordar do livro, não, tá? Agora vamos ver aqui a A. A A é simplesmente a área desse retângulo, né? Então a pressão vezes volume, a pressão vai ser 15 vezes 10 a quinta, vezes a variação do volume, que é 700 vezes 10 a menos 6. 15 vezes 700 é 700 mais 350, dá 1.000. Essa conta aqui dá 1.050, né? 10 dá, não, dá 1.050 não. 10 vezes 700 dá 7.000. Então dá 10.500 essa conta aqui. Depois vocês vou fazer aqui na calculadora. 15 vezes 700, tá? 10.500, beleza? 10.500 só que é vezes 10 a menos 6, né? Vezes 10 a menos 6, que vai dar... Desculpa, 10 elevado a menos 1, né? Porque aqui é 10 a quinta, aqui é 10 a menos 6. Então vai dar, em vez de 10.500, vai dar 1.050 joules, tá? Que também vai estar diferente do que ele colocou lá. Beleza?
Então, pronto. Então, agora vamos finalizar a última questão. Estamos com 47 minutos aí de vídeo. O gráfico representa as transformações sofridas por um gás ideal. Qual foi o trabalho mecânico realizado pelo gás, porque o volume aumentou, enquanto seu volume variou de 0 até 3 metros cúbicos. Então, eu vou dar uma fechada aqui. Eu vou dar uma fechada aqui só para ver qual é a área que a gente vai calcular, tá? Vou dar uma fechada aqui. Dar uma fechada aqui. Só para poder pintar legal. Isso aqui é uma questão meio babacosa, tá? Porque, pô, a gente vai ter que calcular essa área, depois somar com essa área, depois somar com essa área aqui, tá? Essa área daqui, ela é um trapézio. Essa área daqui é um retângulo. E essa área daqui é um trapézio, né? Certo? Então, vamos chamar isso aqui de área 1, área 2 e área 3. Como aqui está em Newton por metro quadrado e aqui está em metro cúbico, eu não vou me ater às unidades, eu vou simplesmente fazer o trabalho total. O trabalho total vai ser o trabalho 1 mais o trabalho 2 mais o trabalho 3, que é essas áreas aqui, tá? Área 1, área 2 e área 3. A área 1 a gente calcula como base maior mais base, base maior é 20, mais base menor que é 10, vezes a altura que é 1, sobre 2, mais, esse daqui é um retângulo, então de 1 para 2 é 1, então vai ficar 20 vezes 1, então é 20 mesmo. Mais, aqui, base maior, que é 30, mais base menor, que é 20, tá? Área de um trapézio. 20 vezes a altura, que é 1 sobre 2. Tá? Então, aqui vai dar 30 sobre 2, que dá 15, né? Mais 20, mais 50 sobre 2, que é 25. Então, essa conta vai ficar 25 mais 20, 45. 45 mais 15, 60, né? 15 mais 25 dá 40, mais 20, 60. 60 é o quê? Banana, abacaxi ou Júlio? Júlio, vamos ver se ele acertou. Beleza, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido como é que você calcula o trabalho realizado pelo gás, sobre o gás, tá? É a área do gráfico, tá legal? Quando é que é isobárica, quando é isométrica ou isocórica, tá legal? Então, com isso, a gente finaliza e eu vou deixar as questões. Lembre-se que eu vou mudar os dados das questões. E lembre-se também que para passar de metro cúbico para centímetro cúbico, você multiplica por 1.000.000. Mas para passar de centímetro cúbico para metro cúbico, você divide por 1.000.000. Ou seja, é a mesma coisa de dividir por 1.000.000, é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 6, tá? Beleza? Tem que ter cuidado nessas potências de 10. Falou, pessoal, então, valeu, obrigado pela paciência, até a próxima aula.